Amém, irmãos? Abra a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47. Profeta Ezequiel, capítulo 47, nos versos de 1 a 12, tem um dos textos mais tremendos que a gente encontra dentro do livro do profeta Ezequiel e também no Antigo Testamento, um texto que é mencionado, é pregado por tantos pastores, tantos líderes. Tem muita revelação nessa sessão do profeta Ezequiel, no capítulo 47 do profeta até o final do capítulo, que são mais dois capítulos, 47 e 48, a conclusão do livro. Nessa parte, na verdade, desde o capítulo 40, mais ou menos, do profeta, é uma sessão do livro de Ezequiel que está falando do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, quando ele descreve, do 38, se não me engano, para cá, até o final, descreve o templo, uma visão. Ele está numa visão e um homem, um anjo, conduz Ezequiel para andar num templo parecido com o templo do rei Salomão, mas não é igual, é diferente, as dimensões são diferentes, existem salas, compartimentos que são diferentes, e ele caminha com um anjo de maneira tão tremenda, tão espetacular, o livro de Ezequiel. E nessa parte do livro, ele está falando do futuro, ele está falando do que será a cidade de Deus, do que será a nova Jerusalém, de como as coisas são ali, tudo cheio de figuras, tudo cheio de analogias, e a gente não vai descrever todas as analogias do tempo da profecia de Ezequiel, mas tem algo aqui no capítulo 47 que eu preciso destacar para você. E tem a ver com o que temos pregado já nos Evangelhos de Jesus. Lembra que estamos falando sobre os princípios e fundamentos da fé em Cristo. Nosso foco tem sido Jesus desde o começo do ano. E falamos no domingo passado sobre duas palavras, duas coisas que acontecem logo no início do ministério de Jesus, que é o ensino e a autoridade, ou a necessidade de aplicarmos na nossa vida os ensinos de Jesus, e com isso experimentarmos a autoridade transformadora da palavra de Deus na nossa vida. Vimos isso no domingo passado, e no domingo anterior ainda, falamos de uma caminhada com Deus. Eu quero falar a mesma coisa para você, só que a partir do texto de Ezequiel, e depois de João capítulo 4, e quem sabe a gente vai para 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, e eu quero caminhar com você nesses textos, e observar como, de um jeito diferente, essa palavra de Deus, o texto, a profecia de Ezequiel, nos ensina a andarmos com Deus, a caminharmos com o Senhor, uma caminhada de profundidade, deeper, mais profundo. É uma palavra inglesa, a nova geração gosta de usar palavras em inglês, e então é isso. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, eu quero observar isso com você a partir do texto de Ezequiel. Eu quero pedir que você abaixe a sua cabeça, por favor, porque nessa caminhada a gente vai falar do Espírito Santo. Eu não quero só falar do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo se mova e se dê a conhecer a cada um de nós. E não basta só falar de Deus, a gente tem que ter experiências com Ele. Não basta só falar do Espírito Santo, a gente tem que ser tocado e santificado por Ele. Queremos ser cheios dele. Queremos ser cheios. E algo que deve acontecer que eu não posso fazer, que o pregador não pode fazer, que só Deus pode fazer. Então eu queria que você orasse nessa hora e você pedisse a Deus para que o Espírito Santo toque em você de uma maneira especial. Abaixe a cabeça e peça isso, e ore isso, por favor.
sujeitamos nessa hora nosso coração, nossa mente, nossos pensamentos, tudo em nós, ao Senhor, e pedimos que, no nome de Jesus, o Senhor toque em nós. E se há algo em nós, seja pecado, ou qualquer outra coisa, qualquer estrutura, que em nós poderia impedir a gente de compreender tudo que o Senhor quer falar, pelo teu poder, destrói essas coisas. Pelo teu poder, desfaz essas coisas. Faz uma demolição daquilo que em nós pode ser abalado. Porque tudo que é teu, nada pode ser abalado. O que é teu e o que pertence ao teu reino. Ó Deus, no nome de Jesus, vamos falar da tua palavra, vamos falar do Senhor, vamos falar do teu rio, vamos falar do Espírito Santo. Mas muito mais do que conversarmos a respeito do Senhor, nós queremos ser tocados e ministrados por Ti. Nós queremos isso. Queremos muito tudo isso. Então, ó Pai, por favor, faz isso. Toca em todos nós. Toca em todos nós. Traz o céu. Traz o ambiente do céu. Enche esse lugar dos teus anjos ministradores. Enche esse lugar, faz uma conexão, uma mistura da terra e do céu aqui, mas sobretudo a tua presença, no nome de Jesus. Amém. Ezequiel 47, a partir do primeiro verso, diz assim: depois disto me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do lumiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, para leste, e as águas vinham debaixo do limiar, debaixo dos batentes, nos alicerces da casa. As águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou, o anjo que estava levando Ezequiel nessa visão, ele está arrebatado nesse momento, Ezequiel, ele está arrebatado, e o anjo está conduzindo ele para andar nesse templo, para andar nesse lugar, está passeando nesse lugar em espírito. Ele me levou, verso 2, pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, mais ou menos 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos arteiros. Mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, mais 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, para leste, e descem à campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Eneglaim. Engedi é uma cidade às margens do Mar Morto, do lado oeste
do Mar Morto, e em Eglaim é uma cidade que fica na outra margem do Mar Morto, do lado leste do Mar Morto, mais um pouco ao sul. Haverá lugar para se estender em redes, o seu peixe segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? Pai, mais uma vez, ministra a cada um de nós, no nome de Jesus. Vem comigo, vamos tentar enxergar esse cenário da visão de Ezequiel. O templo é um templo muito grande. Quando as águas saem de debaixo do templo, eles correm do lado leste do templo. Ele está na região de Jerusalém, e do lado oeste é o mar Mediterrâneo, do lado leste é na direção do Mar Morto. O templo está ali, o anjo está conduzindo o profeta para passear pelos lugares, e o profeta está descrevendo essa visão. Mas quando entra no capítulo 47, que faz parte de um momento no livro de Ezequiel que fala da nova Jerusalém, que fala do tempo do futuro, que fala do tempo em que o Messias estará presente, que fala do tempo de um rio de Deus fluindo com poder, que fala do tempo em que haverá restauração, que a terra será curada, os mares serão curados, haverá saúde por onde passar essas águas de Deus. O profeta está vendo essas coisas, descrevendo. O profeta não está preocupado em dizer quando isso vai acontecer. Geralmente, raramente os profetas dão a data, alguns falam quando, alguns falam período, mas não é comum isso. O profeta está descrevendo o que ele está vendo, ok? E nem o próprio profeta tem tanto discernimento assim do que significa toda essa visão. Ele sabe que era o futuro, ele está escrevendo tudo isso com alguma propriedade, mas é no conjunto das palavras proféticas que você encontra o grande discernimento. É quando você junta a palavra de Ezequiel com a palavra de Daniel, com a palavra de Jeremias, com a palavra de Malaquias, com a palavra de Miqueias, com a palavra de Zacarias, com a palavra de Malaquias, a palavra de outros profetas, e você tem que juntar tudo isso com o Novo Testamento, e pelo Novo Testamento, a óptica do Novo Testamento, os óculos do Novo Testamento, você completar todas as coisas, porque ele está falando de um rio que sai do templo de Deus, mas o Novo Testamento fala do rio, mas atrás fala do rio, o Éden fala de rio. Amém, gente? Estão comigo? Estão comigo, gente? Meu lado esquerdo está comigo? Meu lado direito está comigo? Amém. Então vem comigo. Olha, nós estamos no profeta Ezequiel aqui, ele está no começo do cativeiro babilônico. Ezequiel começou a profetizar um pouco antes do começo do cativeiro babilônico, profetizou mais uns 20 anos dentro do cativeiro babilônico, bem perto do tempo de Jeremias. Ele está ali. Agora, ele está falando do rio de Deus aqui nesse lugar. Agora, quando você olha para o passado, você olha para o Éden, e no Éden tinha rio. Tinha rio no Éden? Amém. Gente, vocês estão comigo? Fala comigo, por favor. Me responde uma pergunta, senão eu me sinto sozinho. Né? Não posso me sentir sozinho aqui. Tem que saber que você está comigo. Vamos lá. Tinha rio no Éden? Sim. Tinha árvore da vida no Éden? Sim. Tinha jardim do céu no Éden? Sim, um jardim foi plantado no Éden. Talvez o Éden fosse todo o planeta. Precisava restauração. Mas um jardim foi plantado ali, perto do rio Eufrates, do rio Tigre. Tinha rio, mas tinha árvore da vida, tinha um rio de Deus. Você vai para o Salmo 46,
O Salmo 46 fala de um rio que passa no meio da cidade de Deus. Profecia, profético. É rio de Deus, é rio de vida. O rio de vida que sai do trono de Deus, sai debaixo do trono de Deus. É rio. O Antigo Testamento fala do rio de Deus. Aí a gente vai no profeta Ezequiel, passa por aqui, ele está falando de um rio que sai dos limiares do templo de Deus, numa visão que aponta para o futuro, para a Nova Jerusalém, para a casa de Deus, para o lugar de Deus. Agora, a casa de Deus não é exatamente assim, ele está tendo uma visão, o profeta está tendo uma visão, né, do futuro, ok? Se vai ser exatamente nessas dimensões, esse é outro assunto, não importa muito, o que importa é que ele está se referindo a um rio que está brotando agora debaixo do templo, e a gente vê rio no Éden, a gente está vendo o rio aqui, um rio de cura, um rio de restauração. Aí quando a gente vai para o Novo Testamento, você encontra Jesus conversando com a mulher samaritana e fala de um rio que brota do nosso interior para a vida eterna. Aí você vai mais à frente ainda, você encontra um rio no capítulo 22 de Apocalipse, que há um rio na cidade de Deus, e a árvore da vida está nas duas margens desse rio, e as pessoas bebem desse rio, são curadas quando bebem. Tudo que se come das folhas aqui serve para a cura das pessoas, mas diante de Deus ninguém vai estar mais doente, não vai ter nada disso. É uma figura, é uma forma de dizer que quando você entra no rio de Deus, quando você permite o rio de Deus passar por você, vem cura sobre a tua vida, vem restauração sobre a tua vida, vem transformação sobre a tua vida. Quando você está no fluir de Deus, quando você está no rio de Deus, quando você está fluindo pelo Espírito de Deus, a cura, a restauração, saúde vem sobre você. É inevitável. Você mergulha no rio de cura, no rio de saúde, e você vai ser purificado. Andando com Deus, Deus é vida, Deus é cura, Deus é transformação. Andando com Ele, você será transformado inevitavelmente. Não dá para deter isso. A água escorre para o Mar Morto. Por onde essas águas passam, acontece transformação. Você não pode deter. Será transformado, porque o poder transformador das águas de Deus são maiores do que qualquer tipo de problema, qualquer tipo de enfermidade. Não dá para segurar. Vem do trono de Deus. Por que vem do trono de Deus? Vem do limiar do templo. Quando você vai para Apocalipse capítulo 22, o rio de Apocalipse 22 fala que ele sai de debaixo do trono. Está fluindo algo do trono de Deus. Está fluindo algo do trono de Deus, que pode tomar a nossa vida. Está fluindo um rio de debaixo do trono de Deus, que a gente pode mergulhar nele. E a gente pode beber nele. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Todos nós fomos batizados num só Espírito. É isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 12, verso 13. Todos nós somos batizados, ou seja, mergulhamos. A palavra batismo, batizar é mergulhar. Todos nós mergulhamos num só Espírito. Paulo fala. O Novo Testamento interpretando o Velho Testamento. Mas no final do verso 13 do capítulo 1 Coríntios 12, ele fala: mas também foi nos dado de beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13 fala: nós mergulhamos no rio de Deus, nós mergulhamos no Espírito, e todos nós, a igreja, bebemos desse mesmo Espírito. Estamos todos mergulhados na dimensão do reino de Deus. O Espírito Santo nos coloca na dimensão do reino de Deus, numa dimensão em que a cura é possível, a transformação é possível, amém? A libertação é possível, a cura de qualquer mal é possível, do coração, da alma e do corpo também é possível. Nós estamos nessa dimensão que o Espírito Santo nos leva. Interessante nessa visão aqui de Ezequiel 47, quando ele fala que quando o homem levou o profeta a passar pelo rio, 500 metros, aí ele passa pelo rio, a água está pelos calcanhares.
Interessante que quando a gente começa na vida cristã, a gente está aprendendo a andar no Espírito. Amém? Amém? A gente está aprendendo a andar no Espírito. Então a gente se movimenta ainda com muitas coisas relacionadas ao mundo, mas a gente está aprendendo a andar no Espírito e a gente percorre a vida, veio para a igreja, para casa, para a família, mas a gente está aprendendo, mas os nossos pés já estão na dimensão do reino de Deus. Nós já estamos lá. E as águas nos pés falam de caminhada. Eu preciso caminhar com Deus. Você não pode sair do rio. Você que começou a sua vida cristã, você que começou a andar com Jesus, você não pode mais sair do rio. Porque cura tem no rio. Porque transformação tem no rio. Você não pode mais sair. Começou a andar com Deus, fique firme, caminhe, porque tem que caminhar, continuar caminhando, porque à medida que a gente caminha com Deus, a gente vai aprofundando e precisa aprofundar. No início da vida cristã, dessa caminhada, com os pés molhados, de repente um líder fala para você: olha, vai por esse caminho aqui, filho, o caminho da oração. Oração, o que é isso? É conversar com Deus. Como é que se conversa com Deus? Cara, vem cá, vamos conversar assim. Obrigado pelo dia que o Senhor está me dando. Me abençoa nesse dia aqui, eu quero te conhecer um pouco mais. Amém? Pai, obrigado pelo alimento que o Senhor está me dando. Mas lê a Bíblia. No começo da vida cristã, lê a Bíblia todo dia. Separa 5, 10 minutos aí para ler. Só que a comida é tão boa que depois você vai querer mais. Você vai separar mais tempo para comer essa comida. Você está no começo da vida cristã, no começo da caminhada, os teus pés estão molhados, você precisa se movimentar nesse rio. Nós todos precisamos nos movimentar nesse rio de Deus. Faz peso, não faz peso? Quando você anda na praia, você está andando na areia, é uma coisa. Agora que você entra na água do mar e com as águas pelos calcanhares, você precisa fazer mais força com as pernas, não precisa? Não é assim? Você precisa. Existe esforço da nossa parte. Tem que haver esforço da nossa parte. Eu preciso me disciplinar nessa caminhada. Eu preciso aprender como é que é andar no Espírito. Eu preciso aprender como é que é andar com Jesus. É o começo da vida. Mas tem que estar no rio, não pode sair do rio, não pode abandonar o rio, tem que permanecer no rio e tem que seguir em frente no rio. Amém, gente? Estou usando figura, você está entendendo o que eu estou falando? Amém, gente? Amém. Aí, o profeta disse que de repente, ele atravessa o rio com as águas pelos tornozelos e 500 metros à frente tem uma caminhada. Tem uma caminhada, você precisa persistir em andar com Deus, precisa persistir na leitura, precisa persistir na oração, precisa persistir na comunhão, precisa persistir nos cultos, precisa persistir, precisa perseverar. Tem uma caminhada, Deus vai te levar. Aí mais à frente, passa pelo rio, aí já não são mais pelos tornozelos, são pelos joelhos. Interessante. Quando você está no mar e você está com água no mar pelo joelho, para você andar, você vai fazer mais força. Acontece que na caminhada com Deus vai ter um momento que você vai entender que a oração é fundamental. Porque joelho me lembra a oração. Quanto mais você andar com Deus, mais você vai entender a tua dependência dele, mais você vai entender o poder e a necessidade da oração. Você vai ter que andar de joelhos, porque ninguém tira os joelhos para andar. Vamos lá. Você não tira o joelho para andar, mas é como se você ajoelhasse e vivesse de joelhos. Graças a Deus, né? É orando, é a oração na vida.
Chega um momento na caminhada cristã que a oração é tão importante quanto almoçar e jantar. É tão importante quanto tomar banho. Se alguns não gostam de tomar banho, é importante. É importante. É verdade. Precisa. As águas estão pelos joelhos. A gente já não consegue fazer as coisas direito sem oração. A gente já não consegue mais tomar decisões importantes em família sem oração. A gente já não consegue saber se a gente troca o carro ou a gente faz outro investimento sem oração. Vamos consultar o nosso Deus, vamos consultar o nosso Pai. Vamos consultar o nosso Pai para onde a gente vai viajar. Vamos consultar o nosso Pai, que tipo de investimento a família vai fazer. Vamos consultar o nosso Pai para saber que porta de emprego eu entro. Vamos consultar o nosso Pai porque eu estou desempregado e estou precisando de uma porta de emprego, então a gente se põe em oração. A gente anda de joelho nessa hora. A gente tem um nível de dependência maior de Deus na caminhada, a gente descobre isso. E é muito importante, a gente tem que continuar nessa caminhada, a gente precisa depender da oração, andando no Espírito. Há uma resistência, a resistência é maior. A resistência é maior. Mas você tem que vencer essa resistência. E tem que orar mais, orar mais, orar mais. Aí chega um momento, 500 metros mais à frente, um homem leva o profeta a um lugar do rio. Tem uma caminhada a um lugar do rio onde as águas são pelos lombos. Os lombos. Aqui é a picanha. Aqui. E no filé mignon, aqui em cima. As águas são pelos lombos, aí a resistência fica maior ainda. Mas aqui, os lombos me lembram algumas coisas. Por exemplo, a palavra de Deus usa muito a expressão cingir os lombos. Quem já lembra de ter lido? A Pedro, por exemplo, fala assim, cingindo o vosso entendimento. Em algumas versões está cingindo os lombos do vosso entendimento. O que significa cingir os lombos? Cingir é cinto. É você colocar um cinto na altura dos lombos. O cinto, assim, as roupas eram como vestidos, os homens, né? Usavam como que vestidos. O cinto, na região dos lombos, ele amarrava o cinto, ele segurava toda a roupa e cingir era sinônimo de se preparar para trabalhar, se preparar para lutar. Então você botava a roupa para cima, apertava o cinto, ficava pronto e você tinha ação, tinha como trabalhar na colheita, tinha como trabalhar na terra, tinha como cumprir o seu ministério, tinha como trabalhar em casa. E no caso dos soldados, havia um cinto também que segurava toda a armadura, então a presença do cinto também ajudava o soldado a lutar, cingindo os lombos, ou seja, fala de trabalho. Chega um momento na nossa caminhada com Deus que a gente tem que se pôr a serviço. Tem resistência, mas a gente não para, a gente não abandona, a gente não sai do rio, mas a gente continua. Cingir os lombos significa colocar os teus dons em exercício, significa servir os teus irmãos, significa trabalhar, significa batalhar. No caso da armadura de Deus, de Efésios capítulo 6, o cinto que guardava os lombos e segurava a couraça da justiça, segurava boa parte da armadura, que protegia os órgãos vitais e protegia a intimidade do soldado, as partes baixas, as partes altas, as partes baixas. O cinto guardava e protegia tudo isso. Era o cinto da verdade. É uma caminhada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É uma verdade, a verdade é Jesus, é uma pessoa. A gente tem que caminhar pela verdade, a gente tem que comer a verdade, a gente tem que viver a verdade. É água pelos lombos, é gente servindo, é gente trabalhando, é gente vivendo na verdade, caminhando pela verdade, ministrando a verdade, vivendo a verdade, pregando a verdade. Nessa altura aqui, o Espírito Santo já está te capacitando com dons, está te capacitando com virtudes de Cristo mais ainda, está te acrescentando dons, alguns predominantes e outros que Ele usa quando Ele quer, e alguns predominantes na área de
de ensino, de pregação, em alguns momentos ele vem com unção profética, e você é tomado com unção profética. Outros momentos você é tomado com unção de cura. Outro momento você é tomado com unção de palavra de sabedoria, outro palavra de revelação. E você é tomado pelo Espírito Santo. As águas pelos lombos é de gente que resiste, anda pela água, tem resistência, mas está forte, está seguindo, está servindo os irmãos, está abençoando, está trabalhando, está andando na verdade. Amém, gente? Mas é uma caminhada, a gente tem que seguir na caminhada, não pode sair do rio. Fala para o teu irmão que está do teu lado, não sai do rio. Nunca. Porque não há vida no outro lugar. Não há vida no outro lugar, porque o rio de Deus é rio de vida. Mas aí, o homem, o anjo, pega o profeta e leva ele mais um tanto para frente, mais 500 metros para frente. E de repente chega num lugar do rio que não dá para passar como ele passava até a profundidade dos ombros. Tem um lugar, tem um momento na caminhada com o Espírito Santo, ou você mergulha, ou você fica lá no raso. Deus quer. O que nós precisamos é chegar nesse ponto e mergulhar. Só que tem uma coisa: até quando as águas estavam pelos lombos, você trabalhava, você tinha resistência, a água te resistia, você lutava, você avançava, você fazia um monte de coisa, mas quando chega na profundidade, que a água cobre você, e você mergulha, aí já não tem mais resistência. Não é você que segue, é a água que te leva. Aí você perde o controle. É isso que Deus quer, que a gente perca o controle e que o Espírito nos leve. É o Espírito que comanda. Se a água de Deus fluir para esse lado, eu vou para esse lado. Se em algum momento o vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, nem sabe para onde vai. Mas se ele soprar para cá, eu vou. Se ele soprar para lá, eu vou. Porque eu perdi o controle da minha vida, eu mergulhei nas águas do Espírito, agora não sou eu que me conduzo, elas são as águas que me levam. Para onde, pastor? Sei lá. O centro da vontade de Deus, para ter experiências. Aí a gente vai para 1 Coríntios 12, verso 13, nós fomos batizados nesse Espírito, fomos dados de beber. Você está no rio, você bebe desse rio, você se alimenta, ele está dentro de você, ele está fora de você, ele toma você por fora, ele toma você por dentro. Nessa dimensão do Espírito você é alimentado, você é fortalecido, e ele te conduz. Agora não tem mais resistência nenhuma. Dá para fazer o trabalho de Deus com água pelos tornozelos? Dá para fazer a obra de Deus com as águas pelos joelhos? Dá, orando. Dá para fazer a obra de Deus e viver a vida cristã com água pelos lombos? Dá. Mas que tal a gente perder a resistência, se lançar e mergulhar no rio de Deus, e perder a vida, por amor de Jesus, perder a vida? Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, morra, pegue a sua cruz, então me segue. Quem amar a sua vida mais do que a mim, é digno de mim. Quando perdemos o controle.
você vai para João capítulo 4 e você encontra um diálogo de Jesus com uma certa mulher num poço, lugar de águas, poço de Jacó, águas que matavam a sede das pessoas, lugar de águas. Jesus chega, meio-dia, sol quente, se aproxima dessa mulher samaritana que veio buscar água no calor do meio-dia. Verso 7 do capítulo 4, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus, no verso 6, diz assim: estava ali à fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, 12 horas. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Dificuldades, incredulidade, dificuldade, né? Tá? Deus falou que vai fazer alguma coisa e a gente fica colocando empecilhos, arrumando desculpas, tá? Acusando os outros de não ajudar a gente e criando dificuldades para o agir de Deus e tal. Essa mulher fez o que a gente faz todo dia. Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Deixa eu falar uma coisa aqui. Jesus queria dar dessa água, da sua água da vida para essa mulher. Queria ou não queria? Queria. Ele queria muito. Para isso ele veio. Ele veio para nos dar dessa água. É Jesus que nos dá essa água, porque essa água é o Espírito Santo que Jesus enviou para nós. Mas diante de uma situação em que essa mulher estava pedindo essa água, Jesus, que é aquele que dá a água da vida, estava diante dela, pronto para dar a água da vida, o que Jesus pergunta para ela? Você precisa, de alguma forma, vou parafrasear, Jesus falou para essa mulher: eu posso te dar essa água, mas primeiro você tem que me dar alguma coisa. Antes de te dar essa água, você precisa me dar os teus pecados. Antes de eu te dar essa água viva, vai, chama teu marido e traz ele cá. Jesus estava querendo conversar com a humanidade. O que Jesus estava fazendo? Tem entulho na tua vida. Tem entulho na tua vida que impediria as águas do Espírito de fluir. Você precisa tirar esses entulhos. Você precisa me entregar eles.
depois eu faço fluir a água na tua vida. E quando eu fizer fluir essa água na tua vida, do teu interior fluirão rios para a vida eterna. A gente não cai na água para nós mesmos, a gente cai na água para nos tornarmos fontes vivas de uma água do reino dos céus que saciará outras pessoas, vai jorrar de nós para os outros. Jesus está ampliando o conceito, Ele está ampliando o ensino. A gente cai na água, a gente se perde no bom sentido, perdemos o controle, somos conduzidos pelo Espírito, mas a gente está falando de figuras. Andando com Deus, o Espírito Santo vai fazer fluir de nós vida para entregar para outras pessoas. É isso que Jesus quer. Talvez muitos de nós tenhamos vivido, a gente vem vivendo com águas pelos tornozelos, a gente está no rio, mas tem alguma resistência, mas não faz muito mais do que andar. Faz pouca coisa. Nem andando. E está lá, está molhado. Qual é o alvo? Mergulhar e perder o controle da própria vida. Alguns de nós estão com água pelo tornozelo e outros têm orado, já entenderam a importância e o poder da oração para gerar vida, gerar transformação, gerar discípulos, gerar multiplicação das células. Ele gasta tempo em oração nos joelhos para viver. Outros já estão trabalhando com água pelos olhos. Mas para viver um nível mais profundo, em que você perde totalmente o controle do Espírito, tomando você por fora e por dentro, você precisa entregar os entulhos, porque as mochilas de pecado na nossa vida podem funcionar como boias, não deixando a gente mergulhar nas profundidades de Deus, nas profundidades do conhecimento da palavra, nas profundidades do coração do Papai, nas profundidades do conhecimento da sua vontade para nós, as maravilhas do conhecimento do céu, do reino de Deus, de êxtases na presença de Deus. Os nossos pecados podem funcionar como boias, não permitindo a gente de mergulhar fundo no coração do Pai. Por isso Jesus olha para aquela mulher e fala: ei, você tem que me dar alguma coisa antes de eu te casar. Baixa a tua cabeça. O alvo de Deus e o nosso é que a gente mergulhe nas águas do Espírito. Mas a pergunta que Jesus fez para aquela mulher é a pergunta que Ele faz para cada um de nós. Se Ele perguntasse para você, Jesus que sabe tudo, Jesus que conhece o coração, Jesus que conhece a tua vida, conhece a tua história, conhece a história do teu coração, conhece a história dos teus sentimentos, conhece o que se passa na tua mente, no teu coração, quando você está só com o teu travesseiro. Não mais ninguém, Jesus conhece. E se Ele na tua frente, diante de você, dissesse: me traz água, antes de eu te dar desta água, você precisa me dar. O que é que Jesus pediria de você? O que é que você tem que entregar para Jesus? Que pecado você precisa confessar? Exatamente isso Jesus está pedindo de você. Vamos fazer uma troca nessa noite. Você entrega a confissão para Jesus e Ele te dá a sua água.
Você entrega a confissão para Jesus. Entrega o que Ele quer. E Ele vai fazer fluir do Espírito, o seu Espírito sobre a tua vida. Mas eu vou silenciar para que você dê a Jesus o que Ele está pedindo. E dê em confissão, confessa, entrega para Ele, para depois orarmos juntos. Pedimos